Bom dia. Foi lançado recentemente o livro Resgatados, os bastidores da ajuda financeira a Portugal, da autoria de David Diniz e Hugo Filipe Coelho. Talvez seja uma das obras mais atuais em Portugal, que aborda um tema diário que todos os portugueses deveriam estar atentos. É meu convidado aqui na RDP Internacional o jornalista David Diniz, um dos autores de Resgatados. Bom dia, David. Bom dia. Vamos recuar um pouco na história. Não muito, cerca de um ano e meio até ao final do governo de José Sócrates, quando se começou a falar da possibilidade de haver ou não um resgate financeiro a Portugal. Este livro fala exatamente dos acontecimentos que antecederam o pedido de ajuda financeira a Portugal. O que é que se passou daí até agora? O ritmo dos acontecimentos tem sido, obviamente, muito acelerado. Muito mais acelerado, devo dizer, do que nós estávamos habituados, em que as circunstâncias normais nos trariam. O que acontece, na verdade, é que desde há 2 anos, enfim, até mais do que isso, mas desde há 2 anos, a altura em que nós começamos a relatar neste livro, os acontecimentos, que Portugal perdeu soberania. E eu estou a dizer que perdeu soberania de um ponto de vista lato, quer dizer, nós ainda não tínhamos naquela altura um memorando de entendimento, mas estávamos claramente condicionados na nossa margem de manobra política, económica, financeira, e essa é claramente a origem do problema. E depois de o ritmo começar a acelerar do ponto de vista da pressão externa sobre Portugal, do ponto de vista da incapacidade portuguesa de colocar dívida, inevitavelmente essa perda de margem de manobra leva a que todos os acontecimentos políticos sejam exponenciados, sejam elevados a um nível a que nós não estávamos habituados. Deixa-me, enfim, agora simplificar um bocadinho o discurso para que as pessoas percebam. Na verdade, o que acontece é que o Estado português deixou de ter margem de manobra para fazer seja o que for, antes de o governo de José Sócrates ter sido, digamos assim, despedido em eleições. E desde aí, tendo perdido essa margem de manobra, ficou condicionado para agir de alguma maneira, ficou condicionado nas mãos da Comissão Europeia, sobretudo do Banco Central Europeu, que passou a financiar indiretamente o Estado português. Isso significou uma enorme dificuldade do ponto de vista político de se adaptar a esse novo mundo, esse novo mundo, aliás, isto lembra-me aquela frase de José Sócrates, que tudo lembrará, Germano, à saída de um Conselho Europeu, já foi há tanto tempo que quase nos esquecemos, a dizer que o mundo mudou. Na verdade, o mundo tinha mesmo mudado, e a partir daí nós vivemos um novo mundo a que nos estamos a tentar adaptar, com muitas semelhanças entre aquilo que aconteceu no tempo de José Sócrates com aquilo que está a acontecer no tempo de Passos Coelho. E é de facto muito diferente o que aconteceu em junho de 2011, quando se realizaram essas eleições, até ao fim deste ano de 2012. Há algumas diferenças. Eu acho que essas diferenças têm sido menosprezadas e eu não acho que sejam de menosprezar. As diferenças são sobretudo a existência de uma maioria absoluta em Portugal, pelo menos eu espero que isto não se desatualize quando a entrevista for para o ar. Até este momento existe uma maioria absoluta em Portugal. Isso é importante porque, existindo pouca margem de manobra, como estávamos a falar, apesar de tudo, significa que o governo pode tomar decisões independentemente do que a oposição pense ou que diga. Isso é uma diferença substancial. Outra é a existência de um memorando de entendimento assinado e em vigor, o que significa que existe financiamento entre os três grandes partidos, embora ele tenha sido negociado, mas podemos ir por lá, podemos ir fazer a discussão por aí também. O memorando foi negociado verdadeiramente com o Partido Socialista, existiu troca de informação, enfim, não muito regular, mas troca de informação com a oposição na altura, hoje governo, PSD e CDS, mas foi subscrito pelos três de facto. Mas, dizia eu, a existência de um memorando de entendimento é também uma enorme diferença, porque significa que Portugal, bem e para o mal, tem financiamento garantido, enfim, quase garantido, pelo menos até ao fim de vigência desse programa, desse memorando de entendimento. Isto são apenas duas diferenças. Eu acrescentar-lhe uma terceira. O governo que saiu dessas eleições partilha, grosso modo, da receita que está nesse memorando, ao contrário de quem o negociou verdadeiramente, que foi o Partido Socialista. E isso também faz uma diferença que nós depois podemos discutir em vários modelos. Aliás, nos vários debates da Assembleia da República, geralmente o PSD e o CDS tiram, por assim dizer, à cara de António José Seguro e aos deputados do Partido Socialista, exatamente essa amarra que o PS mantém com o memorando.
O PS, de resto, não largou essa amarra, pelo menos do ponto de vista formal não o fez, continua a reunir com a Troika, continua a comunicar com ela, apesar de discordar de imensas coisas, mesmo em matérias que são muito sensíveis do ponto de vista de matéria ideológica ou de pensamento profundo do Partido Socialista, o PS continua a manter-se fiel ao essencial que está no memorando. Eu posso dar alguns exemplos. Eu estou a falar, por exemplo, das privatizações. Foi, e nós relatamos isso no livro, um dos últimos pontos a negociar ou a fechar com a Troika enquanto José Sócrates ainda era Primeiro-Ministro e à beira de eleições. O PS verdadeiramente não gosta destas privatizações, não acha bom para o Estado português e, portanto, para o país que elas se façam, mas isso não significa que o PS se diga agora que o Governo não pode entregar essas empresas a privados. Na verdade, o PS aceita que isso seja feito porque aceita o compromisso que assinou. Esse, eu diria que é o patamar mínimo de adesão do Partido Socialista hoje ainda ao memorando de entendimento, que António José Seguro tem feito um esforço que eu acho razoável e não de menosprezar, de manter aberto. Mas contestando sempre. Mas isso faz parte da política, quer dizer. Eu acho que se não tivéssemos tido eleições, se José Sócrates tivesse feito sozinho, sem eleições, o memorando de entendimento e tivesse que o aplicar, apesar do PSD e do CDS estarem mais de acordo com o memorando do que o PS, eu tenho a certeza que PSD e CDS estavam hoje a contestar algumas das práticas daquele memorando. Porque esse é o papel de quem está na oposição, é olhar de um ponto de vista crítico para a maneira como as coisas estão a ser feitas. David, por isso é que dizem sempre algo na oposição e quando chegam ao poder, afinal as coisas eram escondidas ao país, a situação é bem pior do que aquela que imaginávamos. Portanto, somos obrigados a tomar uma série de medidas extraordinárias. O discurso é sempre o mesmo, quer seja o PSD, quer seja o PS. Pois eu acho que é óbvio, e é óbvio para toda a gente, que a adesão do discurso de campanha eleitoral ao que é o discurso pós-campanha eleitoral, seja qual for o partido e seja qual for o Primeiro-Ministro, não é uma adesão de 100%, para ser simpático, digamos assim, e isso é notório. Mas já agora deixa-me acrescentar 2 ou 3 pontos sobre esse assunto. Primeiro, é óbvio que quem não está no governo, quem está na oposição, não tem a informação toda. E isso faz diferença. Enfim, podemos discutir qual é o grau de conhecimento que tem da realidade. Também podemos e devemos discutir se há um certo dourar da pílula durante uma campanha eleitoral para conquistar votos. Tudo isso é possível e é verdadeiro, mas isso não invalida que quem está na oposição tenha muito menos conhecimento dos números, da realidade do que está a acontecer no Estado e da verdadeira situação que quem está no governo tem. Mas Pedro Passos Coelho prometeu uma série de coisas e que para o bem e para o mal são hoje arquivadas no YouTube e em vários formatos e plataformas, portanto estão constantemente acessíveis às pessoas, para as pessoas se lembrarem daquilo que foi dito. Isso é ótimo do ponto de vista da democracia. Eu acho que sim, e quando se dizia, por exemplo, Pedro Passos Coelho, o que cortar o subsídio de férias, nunca, o PSD jamais fará isso. Foi das primeiras medidas que tomou. Mas de férias e de Natal. Verdade. Agora deixa-me fazer-te um contraponto. Isso é verdade, ponto final. O contraponto é no dia... Estou a referir a essa promessa, sim, não é? No dia, um dia depois do julgo, o que talvez me possa corrigir entretanto, mas um dia depois de o PEC ter sido chumbado, Pedro Passos Coelho foi a Bruxelas para uma reunião do PPE. Nesse Partido mesmo Popular dia, Europeu. Partido Popular Europeu. Nesse mesmo dia, consciente de que ia para eleições e que seguramente iria para o governo, o mesmo Pedro Passos Coelho, hoje no Correio da Manhã, ao caso, uma notícia, dizendo que admitindo que teria que subir impostos se tivesse que ir para o governo e que se tivesse que o fazer, o seu imposto preferido, enfim, para dar uma imagem mais clara, seria o IVA. E isso também aconteceu. Ou seja, eu estou a dizer isto para dizer que nem tudo é mau e que, de todo o modo, eu não concordo com o pressuposto de que Pedro Passos Coelho inventou durante a campanha eleitoral sob um pressuposto que ele sabia que não existia. Eu acho que boa parte do discurso de campanha de Pedro Passos Coelho é um discurso realista, ao contrário do que é habitual, no sentido de dizer às pessoas muito claramente que iríamos passar anos de muitas dificuldades. E eu acho que ninguém pode negar que isto aconteceu durante a campanha eleitoral. Devo, aliás, dizer, em abono dele próprio, que ele, mais do que José Sócrates, fazia este discurso.
O que não invalida que mesmo assim tenha dito coisas que depois veio muito rapidamente a desdizer quando chegou ao governo. Mas o discurso de base era um discurso relativamente realista e esse discurso de base hoje não mudou. E as coisas, na minha opinião, estão a correr tão mal ou pior do que aquilo que se previa naquela altura. Mas o discurso de base é o mesmo. Mas é por essas e por outras que depois a imagem pública que os políticos têm é demasiado negativa perante o eleitorado e perante a população Eu em acho que geral. não é só por isso. Eu acho que, na verdade, as pessoas nunca têm propriamente, mesmo quando votam com base num discurso ultra-realista, como foi o caso, nunca estão verdadeiramente à espera que o pior aconteça. E não querem que o pior aconteça, o que é inteiramente normal do ponto de vista de cada um de nós. Quer dizer, nós esperamos sempre que os políticos que chegam aos lugares consigam evitar o pior. Neste caso, infelizmente, eu acho que o pior estava destinado. Quer dizer, este caminho de adaptação era um caminho, pelo menos até aqui, era um caminho que estava relativamente presente no memorando de entendimento. Quando eu digo isto, era previsível e estava previsto no memorando de entendimento assinado por José Sócrates que o PIB este ano fosse uma catástrofe, ou seja, que a recessão fosse muito dura. Portanto, a mim, pessoalmente, não me surpreende que o PIB esteja uma catástrofe. Esta semana vimos, por exemplo, o INE a dizer que a queda do PIB no último trimestre foi 3,2%. Não me surpreende minimamente. Embora acho previsível também que a reação popular a perceber que a economia não está a funcionar, que cada vez lhes são exigidos mais sacrifícios e que não vê ainda uma luz ao fundo do túnel, que a reação instintiva das pessoas seja, por amor de Deus, onde é que isto vai parar? E que até a oposição e o discurso oficial da oposição seja, meus senhores, isto não está a resultar, é preciso alguma inflexão. Uma vez mais, acho que tudo aquilo que nós estamos a passar é relativamente normal, dadas as nossas péssimas circunstâncias. O que eu acho que é o momento decisivo ainda não aconteceu. O momento decisivo para mim é o ano que vem, é o ano de 2013. Sobretudo tem a ver com o momento previsível, segundo o memorando de entendimento e aquilo que ainda lá está inscrito, que é o momento de inversão do ciclo económico. Isso está lá previsto. E o que eu acho que é a questão decisiva para a Troika, para o memorando, para o Governo e, portanto, para Pedro Passos Coelho, é perceber se essa inversão de ciclo se vai passar ou se nos vai acontecer aquilo que aconteceu na Grécia, de todo o modo que tem muito piores circunstâncias do que as nossas, que é não conseguir sair de um ciclo recessivo e ir perdendo consecutivamente sem sinais de inversão poder de compra, produção e tudo o que vem. E esse ciclo já vai no quinto ou sexto ano consecutivo. O outro coautor de Resgatados, e é sobre este livro que estamos a falar esta manhã, a par de David Inês, é o jornalista Hugo Filipe Coelho, que entretanto saiu de Lisboa, foi viver para Londres. Bom dia, Hugo. Bom dia. Bom dia. Tu és um dos mais recentes imigrantes portugueses na Grã-Bretanha. Perguntava-te se por algum motivo especial. Obviamente que tenho um motivo para ter imigrado, mas a crise, que é no fundo é o pano de fundo para essa pergunta, não é alheia à minha decisão, mas eu acho que, pelo menos no meu caso, eu posso dizer que não imigrei apenas por causa da crise e da situação económica do país. Emigrei por uma decisão pessoal porque achava que isso ia beneficiar a minha carreira e essa experiência internacional ia ser benéfica para mim. O que é que um jornalista português pode fazer, entretanto, em Londres, sem ser correspondente de algum órgão de comunicação? Bem, eu estudei em Londres, portanto... Isso é uma vantagem. Tenho uma vantagem face a muitos outros um eventual jornalista português que venha para cá. Dito isto, nós temos qualidades como qualquer outra pessoa, como qualquer outra pessoa de outra nacionalidade. Portanto, não somos piores e Londres é um mercado muito internacional, tem muitas oportunidades, obviamente também tem uma concorrência brutal, mas cabe-nos a nós mostrar o que valemos e fazer valer e fazer-nos valer, e aproveitar essas mesmas oportunidades. Hugo, quantos anos é que tens? 26. 26. Não tens futuro em Portugal? Teria futuro em Portugal, mas não tenho de limitar-me a pensar o meu futuro apenas no meu país. Posso pensar o meu futuro em termos europeus e é isso que tento fazer
quando emigrei não foi com a perspectiva de abandonar o meu país e nunca mais voltar. É um passo que dou agora para Londres, poderia ter sido para outro sítio. O próximo passo poderá ser dado em Portugal, sem qualquer problema. Não tenho nenhum repúdio pelo meu país, muito pelo contrário. Tu já estás a trabalhar em Londres? Não, mas começarei em breve. Muito bem. Foste apanhado, digamos assim, também pelas consequências do resgate e das imposições da Troika, sobre o qual fala o teu livro, em coautoria com o David Inês? Fui apanhado em que sentido? Desculpa. No sentido de isto ter tornado tão preocupante e tão negro que, se não havendo futuro, a única solução era mesmo emigrar, como aliás de resto vários dos nossos governantes sugeriram, e por mais do que uma vez. Como digo, eu percebo que a situação em Portugal é dramática para muitas pessoas e as manifestações que temos tido, o descontentamento popular é a prova disso mesmo. Há muitas pessoas que estão numa situação desesperada. O que disse há pouco, comecei por dizer, aliás, é que eu não estava nessa situação e tento justificar a minha decisão de vir para Londres, não era a minha única saída, eu não saí numa situação desesperada, saí porque achava que esse era um passo importante para dar na minha carreira, iria ganhar uma experiência internacional que seria benéfica para mim, iria contactar com outras pessoas e que isso, como digo, poderia representar um progresso importante na minha carreira. Agora, eu tinha um emprego em Portugal e creio que tinha oportunidades em Portugal. Não saí numa situação desesperada, acho que é isso, é importante. Sou um privilegiado nesse sentido, há pessoas que têm de sair porque estão numa situação de desespero. Com a corda na garganta. Gostava, antes de passar aqui a palavra novamente ao David, perguntar-te se eventualmente a nossa situação está a ser acompanhada de alguma forma, tirando alguns picos de uma greve geral ou uma manifestação um pouco mais acesa, se a comunicação social britânica segue de alguma forma e olha para o que se passa em Portugal. Sim, a comunicação da Europa, não Portugal propriamente, não Portugal em particular, mas obviamente que a Europa é um tema muito presente na atualidade britânica. Recentemente surgiu foi retomado o debate sobre a presença do Reino Unido na União Europeia com o Labour Party, o partido de esquerda, o correspondente ao nosso Partido Socialista, com várias vozes a admitirem que a saída do Reino Unido da União Europeia, e recordo que o Reino Unido já não está no euro, mas a saída ou uma renegociação do modelo de integração do Reino Unido na União Europeia seria vantajoso. Os ingleses, os britânicos estão muito preocupados com a crise na zona euro porque veem nisso percebem que isso de alguma forma prejudica a sua economia, apesar de terem tido alguma recuperação económica durante o verão, muito devido aos Jogos Olímpicos. Recentemente saíram números do desemprego, há 3 ou 4 dias saíram números do desemprego cá e a tendência foi mais negativa. Eu falava há dias com uma jornalista da BBC, minha amiga, que me dizia, que me falava da cobertura das manifestações pela Europa. Dizia ela que dava-se muito mais atenção à Espanha porque os protestos lá eram muito mais violentos. O facto dos nossos protestos serem mais pacíficos em comparação aos outros países europeus, de alguma forma tira-nos do radar da imprensa britânica. Bom, mas parágrafo das notícias. Isto dás quase que razão a algumas pessoas que dizem que, por exemplo, os recentes acontecimentos em frente à Assembleia da República, provavelmente instigados por agitadores estrangeiros, justamente teriam como objetivo dar essa maior visibilidade a Portugal, que não tem tido por sermos um povo de brandos costumes. Pois, acho que isso é uma consequência inevitável, não é? Um jornalista que tenha de cobrir os protestos pela Europa começará, obviamente, pelo país onde os protestos são mais violentos. Não poderia ser de outra forma, obviamente. Agora,
isto não quer dizer que não deem atenção a Portugal, diz apenas que quando se começa uma notícia aqui, obviamente que começaram por Espanha, onde houve dezenas de detidos, houve um grau de violência muito maior do que houve em Portugal. Agora, isto eu não estou a dar, a justificar ou a retirar a legitimidade às pessoas que protestaram ou à forma como protestaram. Estou simplesmente a descrever como é que esse evento foi relatado aqui. Justamente. David, uma das coisas que a maior parte dos comentadores e muitos políticos, quer do PSD, quer da oposição, PSD, CDS e a oposição, têm dito é a falta de esclarecimento permanente do governo em relação à situação, em relação às decisões que toma. Este livro, Resgatados, vem de alguma forma também aclarar um bocadinho, esclarecer um bocadinho mais o que está a acontecer e o que poderá vir aí a suceder. Olha, desse ponto de vista, tu falas uma coisa que me parece francamente importante. Eu acho que normalmente, por norma, os governos já são relativamente fechados no que diz respeito à transmissão para os cidadãos do que são os seus processos de decisão. E eu acho que isso é por norma também mau, embora em alguns casos possa ser justificável. Verdadeiramente o importante disto é quando Portugal perde margem de manobra e tem que agir em coordenação muito estreita com organismos internacionais, que por si só também não são, ou diria até, são mais fechados do que um governo que é eleito e que tem que prestar contas, instituições como sejam o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia e o FMI, essa tendência é de ser maior ainda o grau de fechamento, digamos assim, portanto, de passar pouca informação sobre os processos de decisão. E isso é absolutamente notório naquilo que nós descobrimos e que publicámos neste livro durante os tempos de José Sócrates. É também muito claro, e aliás, na minha opinião, um problema no que se tem passado desde então, no governo já de Passos Coelho. Aquilo que nós conseguimos perceber durante aqueles meses finais de José Sócrates é que se passavam muitas coisas importantes atrás das cortinas, digamos assim, para facilitar esta imagem. Muitas coisas importantes que até, de certo modo, podiam justificar ou pelo menos ajudar a enquadrar o que é a rotina ou as decisões diárias de um governo. Por exemplo, um passo importante do livro é o do PEC 4, o famoso, famigerado PEC 4, que José Sócrates assinou em negociação muito estreita com a Comissão Europeia e com o BCE. Na altura ainda não havia FMI, ainda não havia, portanto, memorando de entendimento, mas as negociações foram, de facto, muito pormenorizadas, foram muito tensas até, não só com os negociadores externos, mas também dentro do governo socialista, com visões muito dispares dentro do governo sobre que tipo de medidas é que seriam aceitáveis inscrever ou não. E esse processo que demorou cerca de um mês desde que foi decidido até ser aprovado em Bruxelas, porque ele foi aprovado em Bruxelas, acabou por ser reprovado apenas no Parlamento Português, na minha opinião, mostra bastante bem um racional de decisão política que para a maioria dos portugueses, para mim próprio, antes da elaboração do livro, era de todo desconhecida e que, não me ajudando... E imagina que nós consideramos uma pessoa muito bem informada. Não, pois, enfim, eu diria, sem falsas modéstias, que como jornalista eu tinha a obrigação de acompanhar estes processos. E como tal, tinha, portanto, a obrigação de estar muito bem informado sobre como é que estes processos iam acontecendo. Agora, acontece que este tipo de negociações são tão sigilosas, tão secretas, naquele caso ainda mais até do que as revisões, que, enfim, pelo menos nós hoje sabemos que existem e quando é que existem. Esse processo foi tão sigiloso que, na verdade, ele passou despercebido a toda a gente até ao dia em que Fernando Teixeira dos Santos, então Ministro das Finanças, às 9h30 da manhã, resolve anunciar ao país que existe um PEC 4 que era demolidor do ponto de vista de medidas de austeridade na altura. Enfim, muito pouco para aquilo que conhecemos hoje. Muito pouco para o que conhecemos hoje, mas era de facto muito, muito violento e que até esse dia nem nós, jornalistas, tínhamos a menor ideia que ele existia. Isto era tudo para dizer apenas que, do ponto de vista de um cidadão
para já não falar sequer de um jornalista, do ponto de vista de um cidadão que quer ser informado, que tem, aliás, eu ia dizer o dever, mas não é o dever, quem tem o dever é o governo tem o dever de informar o cidadão para que ele possa, enfim, dia a dia fazer Nós enquanto jornalistas, temos a obrigação de descodificar. Também, mas a primeira obrigação é do governo, dar informação. Neste caso, os processos são tão difíceis, quando nós perdemos soberania, que verdadeiramente, repito, é aquilo que aconteceu. Estes processos são tão difíceis que significa que este processo de transmissão de informação é basicamente anulado. Naquele caso foi totalmente anulado, impedindo até os portugueses de perceber algum racional que estava por trás disto. Uma vez mais, com isto eu não estou a dizer que o governo de José Sócrates fez como devia e que aquele PEC era um elemento perfeito. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer uma coisa completamente diferente. É que se nós não percebermos o racional das decisões políticas, nós cidadãos não sabemos, não estamos em condições de emitir uma opinião fundamentada sobre a rotina das decisões políticas de um governo. E este livro procura, acho eu, razoavelmente bem, informar as pessoas sobre o que se passou antes das eleições, sobre como é que este processo de chegarmos até um memorando de entendimento foi feito, que margem de manobra é que tinham os decisores políticos, que margem de manobra é que não tinham, e também já agora, se quiseres, ajudar as pessoas a perceber que as decisões políticas, como qualquer outra decisão nas vidas do dia a dia das pessoas, são decisões também humanas e têm muito de humanização. Esta é uma expressão que o Hugo gosta muito de usar a propósito do livro que nós fizemos, mas que eu acho que é inteiramente apropriada. E será mesmo? Eu convidava-te agora, a ti, ao Hugo e aos nossos ouvintes, que recuássemos até março de 2011. Vamos ouvir um som de alguém que está presente, ausente ao mesmo tempo aqui, que é José Sócrates, antigo Primeiro-Ministro, e sobre a declaração que vamos ouvir, gostava depois de saber a tua opinião. Temos estado a trabalhar, como sabem, trabalhar com determinação, incansavelmente, para defender Portugal na situação muito difícil que vivemos, com a chamada crise das dívidas soberanas que afeta toda a Europa. E defender Portugal nestas condições significa fundamentalmente uma coisa: ganhar a batalha pela confiança. Ganhar a confiança das instituições internacionais, ganhar a confiança das instituições europeias e ganhar a confiança dos mercados financeiros. E isso depende de sermos absolutamente convincentes quanto à nossa capacidade para reduzirmos depressa e bem o déficit das nossas contas públicas e para fazermos as reformas necessárias para um crescimento sustentado da nossa economia. Com certeza que te lembras desta declaração. Foi antes da apresentação, depois e da assinatura do memorando de entendimento. Foi aqui que tudo começou? Não, eu acho que começou muito antes. Mas tem graça, deixa-me dizer-te isto. Esta declaração, se nós, enfim, todos nós reconhecemos a voz, embora ela esteja ausente há alguns tempos, é a voz de José Sócrates, mas esta declaração, nos termos em que foi feita, podia hoje ser perfeitamente subscrita, compatível com uma declaração de Pedro Passos Coelho. Na verdade, o que me parece claro... Germano, deixa-me voltar aqui atrás para dizer. Sim, que eu já tenho uma pergunta ao Hugo sobre fatores de comparação. A propósito do nosso livro, uma das críticas, não foi crítica ao livro, mas uma das análises que foi feita sobre o livro, foi feita pelo Daniel Oliveira, uma pessoa que eu muito respeito, devo dizer-te, do Bloco de Esquerda. Ele escreveu no comentador da SIC Notícias e jornalista do Expresso. Exatamente. O Daniel Oliveira escreveu no Expresso, a propósito do livro e daquilo que tinha lido, que o livro mostrava que José Sócrates era, no fundo, ou tinha sido, apesar de tudo e de todos os erros que teria cometido, um patriota, no sentido que defendeu até o limite os interesses da pátria. Depois concluía que, no entendimento dele, Pedro Passos Coelho não o era. Deixa-me só dizer isto, eu disse isto ao Daniel na altura, mas enfim, já passou o tempo suficiente para que eu possa dizer em público, que eu partilho da primeira parte da conclusão dele, não posso partilhar da segunda. Eu acho verdadeiramente que é
na minha opinião, inimaginável pensar que alguém que é Primeiro-Ministro não está a defender convictamente aquilo que acha que são os melhores interesses do país. E eu recupero isto porque o facto de eu dizer que esta declaração de José Sócrates de há 1 ano e meio poder ser subscrita hoje tal e qual nos mesmos termos por Pedro Passos Coelho mostra, na minha opinião, estamos só a falar de opiniões, que qualquer um dos dois está a defender em circunstâncias muito difíceis, para não dizer mais difíceis do que nós nos lembramos nos últimos 30 anos, a defender como podem os interesses de Portugal. Não é fácil fazê-lo, eles não estão imunes a erros, alguns graves, um e outro, com isto não estou a fazer comparadores de quem é que errou mais ou menos, estou só a querer dizer que, de um certo ponto de vista, que é o meu ponto de vista, o Primeiro-Ministro em exercício faz o que é melhor ou que julga ser melhor para defender os interesses do país. E esta declaração de José Sócrates mostra que ele, enquanto Primeiro-Ministro, embora muitas vezes contrariado, como nós mostramos no livro à evidência, que não teve margem de manobra para fazer senão aquilo que era a prioridade do momento, que é a mesma prioridade que nós temos hoje, que é a demonstrar aos mercados internacionais e, portanto, a quem pode comprar dívida pública portuguesa, se não hoje, dentro de algum tempo, que vai ser inevitável, que mais dia menos dia, tínhamos que voltar aos mercados, que vale a pena confiar em Portugal e comprar a preços razoáveis para nós dívida pública portuguesa, sem a qual nós, francamente, não vamos sair de um memorando de entendimento, de uma troika do que quiseres. Nunca mais. Temos aqui a troika a morder-nos as canelas. De novo aí para Londres. Hugo, no final deste livro, o que é que separa e o que é que aproxima José Sócrates de Pedro Passos Coelho? Bem, é uma pergunta difícil. Vamos começar pelo que é que aproxima. Como o David acho que já demonstrou até à exaustão, eles partilham uma circunstância que é um país com muito pouca margem de manobra, em que vê a sua soberania reduzida de uma forma que poucos poderiam imaginar há poucos anos. Obviamente que, apesar disso, há sempre alguma margem para imporem a sua receita, se quiseres, e obviamente que há algumas diferenças de perspectiva entre os dois. Mas a frase que acabaste de passar, de José Sócrates, faz lembrar, como o David também disse, poderia hoje perfeitamente ser dita por Passos Coelho, e faz lembrar um bocadinho aquela teoria do bom aluno, que tanto dá que falar em Portugal. Nós temos de ser o bom aluno aos olhos da Alemanha. Eu acho que o que vai distinguir, porventura, onde se pode encontrar uma distinção entre Sócrates e Passos Coelho no desempenho deles é nas contrapartidas que um e outro poderão conseguir da Europa, que são o fundamental. É sobretudo aí que se joga o futuro do país. O que é que o embaixador José Cotileiro tinha há alguns meses um artigo muito engraçado e que começava a contar uma história de um rapaz da rua dele que tomava óleo de figa de bacalhau, que a mãe o obrigava a tomar óleo de figa de bacalhau, uma colher, todos os dias. E ele dizia, contava a história de que que a mãe justificava isto, dizia que era o melhor para ele e que se ele se portasse bem, que aquilo que seria uma recompensa. E perguntava e dizia que a recompensa desse rapaz era uma colher extra de óleo de figa de bacalhau. Portanto, é nesse erro que Portugal, ou é nessa situação que Portugal não pode cair, é contra isso que Passos Coelho hoje, que é Primeiro-Ministro, tem de lutar. Que é, se tenta ser o bom aluno, se tenta ganhar a confiança dos mercados e dos parceiros europeus, como fazia José Sócrates, que contrapartidas é que conseguirá. A ideia de que o atual governo estava muito colado à Alemanha tem vindo a relativizar-se um pouco nos últimos meses. Passos Coelho, de alguma forma, foi contra Angela Merkel na questão da União Bancária, colocou-se totalmente ao lado da França, exigiu uma resposta mais rápida para a União Bancária, e agora na questão do orçamento europeu também se vê que o Primeiro-Ministro também tem exigido mais fundos para a coesão, indo contra os países que mais contribuem para o orçamento europeu. Veremos como é que
que Portugal consegue na Europa veremos o que é que ser-se o bom aluno nos vai valer, porque no fundo é essa a principal questão que hoje se coloca. Hugo, estamos quase a terminar, o tempo corre muito, muito rapidamente. Gostava de colocar-te uma pergunta que, aliás, é igual também aqui para o David. É possível, neste momento, prever o futuro, ou seja, um segundo resgate? E se houver segundo resgate, deve haver segundo livro de resgatados, não? O livro que nós escrevemos tem um final em aberto. Nós relatamos as negociações do memorando, mas não... E o discurso de José Sócrates antes da apresentação do memorando, em que ele faz um discurso em que diz o que é que o memorando não tem. Mas nunca escrevemos o que é que o memorando tem. A ideia, o que justifica isto é porque o memorando, como nós temos visto, é um documento em aberto. Portugal está sob uma situação de resgate e a situação evoluirá. Há uma enorme margem de evolução, como nós temos visto com as várias revisões e as várias medidas que têm sido tomadas. Hoje não se chamam PECs, mas no fundo, desde que este governo chegou ao poder, houve vários PECs, houve várias revisões do memorando. Dito isto, eu não tenho condições, nem eu sou a pessoa mais habilitada para dizer se será necessário um segundo resgate. Podemos apenas constatar que nem tudo tem corrido bem, tem havido alguns pontos positivos, mas nem tudo tem corrido bem e que é necessário, como o David frisava há pouco, inverter o ciclo económico para que a recessão não se torne, para que não entremos numa espiral recessiva. Esse é o principal desafio que se coloca a Portugal e, como eu disse antes, mesmo não sendo economista, eu não sou especialista nisto, é uma coisa que dependerá muito da resposta europeia. Quanto ao segundo livro dos resgatados, bem, é uma questão que não se coloca por agora. Acho que esse livro fez sentido na altura em que foi feito e hoje continua a fazer. É uma questão totalmente em aberto. E cada vez mais. David, a mesma pergunta, a mesma resposta, não sei. Não, é assim, no que respeita ao segundo resgate, eu diria que isso depende mais das circunstâncias externas do que propriamente das internas. Eu acho que, do ponto de vista interno, a margem de manobra é tão escassa que, se a evolução da situação europeia for aquela que nós estamos a ver neste momento, com Espanha numa situação extremamente frágil, com a zona euro em recessão, eu acho que, enfim, sem querer fazer grandes previsões, acho que é cada vez mais estreita a margem para que Portugal consiga sair do memorando tão cedo quanto quer, independentemente dos desejos de toda a gente, que eu acho que são os desejos de toda a gente. Quanto a segundo livro, acrescentar só um ponto àquilo que disse o Hugo. Eu acho que estes livros são importantes, julgo eu, do ponto de vista de nós todos pensarmos um bocadinho e de deitarmos a pensar sobre como é que estas coisas aconteceram, porque é que aconteceram, se podiam ou não ser evitadas, mas para que isso seja bem feito e para que tenham este resultado, ou seja, para que as pessoas possam pensar sobre isso, convém que sejam feitas a posteriori e, portanto, eu diria que uma decisão sensata sobre se vale a pena fazer um segundo livro também tem que ser tomada depois dos factos. E, portanto, pelo menos... Desculpa lá, então nunca mais vais tomar decisão. Depois do primeiro resgate. Eu acho que se dissermos depois do primeiro resgate não caímos no erro de ficar eternamente à espera de alguma coisa. Eu acho que inevitavelmente este livro abre uma porta para que outros possam ser feitos. Isso é por si só uma coisa que nos deixa imensamente satisfeitos, confesso-te, porque significa que se abre também uma porta para que a democracia possa respirar um bocadinho melhor e para que as pessoas possam perceber um bocadinho melhor o que é que se está a passar. Se isso significa que nós ou outros farão uma sequela de alguma maneira sobre os dias que vivemos hoje, tanto melhor, que ele seja bem feito, que tenha... O melhor que eu posso desejar é que tenha uma recepção tão feliz como a que nós tivemos. E justamente se isto fosse um livro adaptável ao cinema, eu diria que vinha aí uma sequela. Esta conversa corre, como disse no início, o sério risco de ficar desatualizada entre o momento em que é gravada e aquela em que é emitida, tal a velocidade como a economia corre e os acontecimentos também se sucedem. Mesmo assim arriscamos e seguramente esta é uma conversa, tal como o livro Resgatados, fica em aberto. Agradeço muito
aqui ao David Diniz e também ao Hugo em Londres, por terem estado connosco aqui esta manhã na RDP Internacional. Sucesso para ambos e já agora uma previsão muito, muito rápida, Hugo e David, para 2013. Eu começava, se calhar, por, mais do que uma previsão, fazer um desejo. É que exista uma inversão, ainda que seja pouco acentuada, uma inversão de ciclo económico. Eu não digo isto para ajudar o governo nenhum, mas para que nós todos possamos ter, pelo menos, a perspectiva de que, no que nos diz respeito, já que não podemos fazer nada pela zona euro, ou nada de suficiente pela zona euro, no que nos diz respeito, mostrarmos que fazer tantos sacrifícios e adaptar tanto o nosso modo de vida pode valer a pena. Hugo. Eu tenho obviamente partilhar o desejo do David, não é? Acho que temos todos desejo que o ciclo económico se inverta, porque a situação das pessoas, e agora aqui vamos passar da economia para falar um bocadinho das pessoas, é muito complicada. Mas, se me permites, um outro desejo é que haja uma efetiva mudança na Europa, porque da forma como as coisas estão com o quadro que temos hoje, o nosso esforço individual de nada servirá se a Europa não estiver lá ao nosso lado. David e Hugo, muito obrigado por aqui terem estado. Um grande sucesso para os resgatados.